Confere para mim quando, se tiver algum problema na gravação, né? Vocês me avisaram, porque ontem eu estava com uma turma aí que não avisou, perdemos o vídeo. É ruim, porque se alguém teve algum problema na internet, não pôde assistir a aula, enfim, fica lá, né, disponível. E quando perde, aí não tem como disponibilizar. Bom, aqui eu vou projetar então a nossa tela, nossa área de trabalho, e está aqui a nossa área de trabalho. Conseguem visualizar nossa área de trabalho, pessoal? Frederico, tá ok? Ok? Todo mundo consegue visualizar? Sim, senhora, professora. Ok, obrigada. Vamos só retornar aqui um pouquinho, né? Que na última aula nós discutimos exatamente isso aqui, não foi? A parte de concentração, mol por litro. Relembramos, né, como nós calculamos a questão do mol. Falamos da concentração, que é a quantidade de matéria, né? Falamos da concentração em gramas por litro, que é uma outra forma de expressar a concentração. E aí a gente ficou, então, de agora, né? Teve não me lembro quem, mas um colega aí questionou, mas eu posso representar isso em relação ao solvente, né? Nós estamos falando de concentração de solução. Solução é uma mistura homogênea que apresenta soluto e solvente, né? E até então nós falamos de concentração comum, que é gramas do soluto pelo volume da solução, ou falamos da concentração em molaridade, que na verdade, é o mol, né, do soluto pelo volume da solução. E aí, quando eu falo em mol do soluto, tem que lembrar que é a quantidade de matéria, né, do soluto. Como que eu calculo isso? Lembrando, né, da constante de Avogadro, para que eu possa definir o que é um mol, né? Um mol de qualquer substância, ele tem, né, uma quantidade de matéria de 6,02 vezes 10 a 23 dessa substância, né? É isso que nós conversamos. E aí agora a gente vai na questão da molalidade. É uma outra forma de expressar concentração. Não é molaridade, é molalidade, certo? Essa não é muito comum hoje, mas quase não é utilizada, mas ainda pode ser encontrada. A forma mais utilizada é mol por litro, que é o que nós trabalhamos na aula passada, tá? O que seria a molalidade? A molalidade, né, é uma forma também de expressar, então, concentração. Ela é independente da temperatura, tá? Ela é função da massa e não do volume, certo? E é do solvente. Então, ó, como que eu vou expressar isso, professora? Eu expresso isso, né, em relação ao quê? O número de mols do soluto em relação à massa do solvente. Mas mol por quilograma, então a expressão que nós vamos utilizar aqui, né, ela vai ser expressa em quê? Mol por massa, massa em quilogramas. Então a unidade vai ser o quê? Vai ser exatamente isso aqui, ó. Mol por quilograma. Certo? Eu tenho 0,5 mol em 1 quilograma de solvente. Em 2 quilogramas de solvente. Então, é comum? Não, não é. Mas pode ser, né, dependendo de uma atividade no laboratório, de um exercício, eu utilizar essa relação? Pode acontecer. Né? Então, é número de mols. Lembra? Como é que eu calculo o número de mols? Como é que nós calculamos, pessoal, o número de mols? Esse N aqui é o quê? É um número de mols, é a quantidade de matéria. Como é que eu calculo? É assim? Ou seja, um mol tem determinada massa, uma determinada quantidade de mols vai ter qual massa? E assim por diante, né? Foi isso que nós falamos na atividade anterior. Tá certo? Tá lembrado disso aqui, ó? Um mol tem 18 gramas da água. 10 gramas de água vai ter qual quantidade de mol? Foi assim que nós fizemos? Um mol de ácido sulfúrico tem 98 gramas. 9,8 gramas de massa de ácido sulfúrico tem qual quantidade de mol?
Isso é a quantidade de matéria, é o número de mols, né? Que hoje a gente utiliza como quantidade de matéria. Pessoal, tá claro isso aqui? Tudo bem? Conseguiram entender? Molaridade, diferença em relação à molaridade, concentração molar? Sim ou sim? Sim, senhora. Cadê você? Sim, senhora, Frederico. Então, tá bom. Então, Frederico, eu já expliquei. Agora eu quero que você lê para nós. Eu expliquei antes de fazer a leitura. Agora eu quero que você lê para que a gente possa fechar a ideia, né? O raciocínio lógico. Por favor, esta relação. Esta relação é utilizada sempre que se pretende expressar concentrações independentes da temperatura, pois é expressa em função da massa e não do volume do solvente. A molaridade de uma solução não confundida com Molaridade, né? Essa é molalidade e essa aqui é molaridade. Tem um R e aqui tem um L. Pode continuar, Frederico, por favor. Alô? Alô, tô ouvindo. Pode continuar. Opa, perdão, é porque tá tendo problema de conexão aqui na minha Ah, tá, residência. ok. Você quer que o É, outro colega lê para você? bom, eu Você acho parou que aqui. seria melhor. Porque cadê? É, Onde é que eu parei? você falou em molaridade. Aqui, ó, molaridade. Ah, certo. A não ser confundido com molaridade, é calculada como quociente entre a quantidade de matéria do soluto, a quantidade de soluto expressa em mol, e a massa total do solvente, expressa em quilograma, kg. Isso, muito bem, Frederico. Obrigada. Então, é exatamente isso que nós comentamos aqui. Tá claro isso, pessoal? Entenderam qual que é a diferença entre molaridade e molaridade? E aí eu vou fazer uma outra pergunta. Por que ela independe da temperatura? Porque não me importa mais a temperatura. Porque talvez a temperatura não mude a massa do produto. É porque a temperatura não interfere na massa, né? É aquela velha história, né, Gabriel? Se nós abastecêssemos nossos veículos automotores por massa, se chegasse lá no estabelecimento comercial, né, e colocasse assim, ó, me vê 5 quilogramas de gasolina. Seria mais justo do que eu falar, me vê 50 litros de gasolina. Ou não? O que vocês acham? Seria melhor ou não? Em teoria seria melhor, porque por exemplo, quando o tempo tá quente, a gasolina e o etanol ficam menos densos. Aí meio que você, aí meio que você paga mais por menos massa de combustível. De combustível, exatamente. Você paga mais pela. O volume vai ter uma expansão de volume, mas a massa permanece sendo, né? Ela não vai alterar, na verdade. Então, você está comprando ar, volume de ar, né? Gases. E, consequentemente, você acaba. E o seu veículo automotor, ele queima, é massa, não é volume. O que vai entrar no cálculo lá é a massa do combustível que você tem. Tá? Então, seria interessante que a gente comprasse por massa. Então, quando eu tenho massa, e por que aqui, então, não interfere? Porque simplesmente eu estou calculando o número de mols do soluto, a quantidade de matéria do soluto em relação à massa do solvente. Então, independentemente da temperatura, isso aqui não vai sofrer variação. Tá? Então, isso pode ser um momento, por exemplo, que eu preciso fazer algum cálculo de concentração e que eu não posso levar em consideração a temperatura. Então, eu posso trabalhar com essa forma de expressar concentração, molaridade. Tudo bem, pessoal? Ok?
Eu vou passando. Vocês estão falando, estou passando. Vocês estão com sono Ok, hoje? Calor, professora, calor. tudo bem. Tudo bem? Ô, amigo, você está bem? Tudo bem, graças a Deus. E com a senhora? Nem estamos bem. Vamos lá. Acho que eu cortei aqui um pouquinho esse negócio aqui, mas acho que dá para ver aqui. Fração molar. O que é isso, professora? Fração molar. Né? Fração nós conhecemos lá da matemática. Né? Cadê o nosso amigo Enzo aí? Bom dia, Enzo. Bom dia, professora. Fração. Tudo bom? O que é fração lá na matemática, Enzo? Qual que era o conceito que você daria para fração? Uma razão entre duas quantidades. Razão entre duas quantidades. É uma relação, é uma razão. Né? E mol. Mol é a quantidade de matéria. Mol é quantidade de matéria. Então, é uma fração em relação à quantidade de matéria. Tá? Então, quem quer ler para nós aqui? Ó, aqui é matéria, porque só cortou esse pedacinho aqui, né? Acho que tá. Deixa que eu vou ler, porque aqui cortou um pedacinho, senão vocês vão ficar meio complicado. Ó, vou ler e depois eu vou explicar. Muito utilizada em cálculos físico-químicos. Como eu falei para vocês, essa parte da química que nós estamos estudando, ela está dentro da físico-química, no ensino médio, tá? A fração em mol, né, de um determinado componente A em solução, previamente denominada fração molar, né? Então, a fração em quantidade de matéria. É a quantidade de matéria do componente, né? Então, N, quantidade de matéria, pela quantidade de matéria de todas as substâncias presentes na solução. Então, eu quero saber a fração de um elemento, de uma substância X, mas né, eu não tenho só essa substância X, né? Vamos supor, eu tenho aqui um recipiente. E eu tenho uma substância, vou fazer o exemplo que ele colocou aqui. Uma substância A, uma substância B, uma substância C, uma substância D, uma substância E, e assim por diante. Então, eu tenho aqui, né, uma mistura. E, logicamente, essa nossa mistura aqui, ela é uma mistura homogênea e ela é considerada uma solução. Então, eu tenho como fazer o cálculo quantitativo, né, dos elementos que compõem, ou melhor, das substâncias que compõem essa mistura homogênea considerada uma solução. E eu quero saber qual é a fração que eu tenho, qual é a quantidade de matéria que eu tenho, né, de A no total, ou de B, ou de C, ou de D, ou de E. Eu posso calcular um a um, né, das substâncias que estão nessa solução. Como é que eu faço isso? É simplesmente uma relação, né, de divisão. Então, eu tenho, e aí eu represento isso por X. Então, esse X significa fração em mol. Fração ou simplesmente fração molar, também chamada. Tá? É como nós representamos aqui anteriormente, né? Molaridade, na verdade, antigamente, hoje não traz mais esse termo, que era muito confuso, mas antigamente a gente chamava molaridade por um M assim. Esse era molaridade. E molaridade era um M assim. Mas nós vimos lá naquele artigo que isso mudou, né? As coisas mudaram, tinha muita confusão. Mas a fração molar continua ainda sendo esse Xzinho aqui. E aí, como é que eu faço isso? Eu pego a quantidade de matéria que eu quero achar, né, o percentual dela em relação às demais. Então, aqui eu quero o componente de estudo. Então, por exemplo, em A, eu quero saber a de A. Em relação, dividindo pelo somatório de B, de C, de D, de E, e assim por diante. Né? Bom, matematicamente falando, se eu somar a quantidade de matéria total de A, de B, de C, de D e de E, o total, matematicamente, isso vai ser igual a sempre o quê? Ao número inteiro 1, o denominador, né, o somatório de todas as partes. Matematicamente, isso é 1. Tá certo? Confere isso, pessoal? Sim ou sim? Sim, professora. Sim, Mas, tá professora, bom. Sim, pode falar. não, já vi aqui, tirei minha dúvida.
Já? Uai, antes de falar Sim. comigo, já resolveu? É só porque eu olhei na imagem, eu acabei vendo que eu tava em dúvida. Tudo bem. Tá ruim a visualização? Vou aumentar. Aumentei assim, ficou melhor? Sim. Então agora, quem pode ler aqui para nós? Nosso amigo Gabriel. Gabriel, um dos Gabriéis aí, quem quer se candidatar. Essa é uma outra forma de expressar a concentração, chamada normalidade. Normal. Como será isso? Posso, professor? Pode. Isso, pode ser, por favor. Normalidade, N, é a relação entre o número de equivalentes gramas do soluto e o volume da solução expresso em litros. No passado, essa unidade foi muito utilizada em cálculos relacionados com titulações. Atualmente, o uso da normalidade não é recomendado pela IUPAC, uma vez que esta unidade de concentração não enfatiza o conceito de mol, ou a estequiometria da reação química. Além disso, o valor numérico do equivalente grama de alguns compostos químicos, e, portanto, a normalidade da solução que os contém, varia de acordo com a reação química em que a substância ou a solução é utilizada. Certo, então isso aqui, ó, eu até coloquei no livro de vocês, nem traz, mas é algo interessante que você pode, né? Tem gente que gosta de fazer em Martha Reis, fazer exercício da Martha Reis, é um excelente livro, sem problema. Mas nós trabalhávamos muito com isso aqui, ó. Quando eu estudei, fui estudante igual vocês aí, ensino médio, a gente não trabalhava com quantidade de matéria, a gente trabalhava com normalidade, que é o equivalente grama do soluto, ou seja, é a grama, a massa do soluto em equivalência, né? Quando eu tenho uma reação química, lembra quando eu tenho uma reação química? A mais B dando C mais D, né? Eu tenho uma quantidade de matéria de A que reage com uma quantidade de matéria de B, que produz uma quantidade de matéria de C, que produz uma quantidade de matéria de D. Mas essa quantidade de matéria, ela tem uma proporcionalidade, um percentual de proporção, ou seja, significa que algumas vezes, deixa eu pegar uma reação aqui, que fica mais fácil, não é 1 para 1, por exemplo. Professora, Oi, pode falar. então, Gabriel Ícaro aqui. Então significa que A é equivalente a C e B é equivalente a D, e C é Não. equivalente a B e D é equivalente a A? Não, significa que eu tenho A mais B reagindo e está produzindo C mais D. Agora, a quantidade de massa Entendi. que eu tenho em A e B, ela permanece aqui, se não for um sistema fechado, né? Aquela questão da relação da lei de Lavoisier, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, é igual a gente fazia lá, por exemplo, ó, é a reaçãozinha mais simples que nós estudamos, ó, HCl mais NaOH produz o quê? NaCl mais H2O. Não é assim? Tem o cloreto de hidrogênio mais o hidróxido de sódio, né? Logicamente, isso tem que ter o veículo, então normalmente isso está em meio quê? Aquoso. E eu produzo o quê? Cloreto de sódio, né? Mais água. Agora, isso. Cloro, tem um cloro. Sódio, eu tenho um sódio, eu tenho um sódio. Hidrogênio, tem um hidrogênio, 2 hidrogênios, eu tenho 2 hidrogênios. Oxigênio, eu tenho um oxigênio, eu tenho um oxigênio. Faz a distribuição. Entendi. Certo? Então, é isso que eu estava colocando. A mais B dando C mais D, né? Mas eu posso ter também uma equação química onde eu tenho que balancear essa equação química. Lembram disso? Quando nós tínhamos que balancear a equação química? Por exemplo, fazer se tiver aqui, ó, aquela requinha de HCl
mais AlOH3. Como é que dá isso aqui? Dá o quê? AlCl3. Tá certo? Mais H2O. Confere ou não? Tô certo ou tô errado, pessoal? Sim. Sim? E aí? O que Alumínio é eu tenho trivalente. aqui? Alumínio é trivalente, tá certo, Gabriel? Confere? Você afirmou ou você perguntou? Afirmei. Ah, muito bem. Eu achei que você estava... logicamente, isso aqui também é solução que aquosa. Isso aqui também é solução que aquosa, meio aquoso, né? Mas eu tenho que ter uma equivalente em massa de ácido clorídrico que reaja, né, com a equivalência em massa de hidróxido de alumínio e, logicamente, vai produzir uma equivalência em cloreto de alumínio mais água. E aí, o que eu tenho que fazer nesse caso? O que nós temos que fazer? Nesse caso, dessa segunda reação aqui. Bom dia, bom dia, bom dia. Tá difícil aí, hein? Pessoal, bom dia. O que nós temos que fazer no segundo caso da equação química aqui, que representa essa reação entre... Se está no meio aquoso, eu posso falar ácido clorídrico, hidróxido de alumínio, produzindo cloreto de alumínio mais água. O que nós temos que fazer nessa segunda equação química aqui? A gente precisa fazer aquela regrinha de distribuição, não é? Dos Distribuição. números que a senhora tinha. Ou seja, o que eu tenho falado. reagente... Pode falar. É tipo assim, eu não sei explicar direito, mas eu esqueci a palavra. Mas é tipo, a gente faz tipo um cruzado e a gente vai fazendo a distribuição. E a gente obtém um resultado. A gente passa um número para cá e depois a gente passa a letra, tipo, mais com menos e menos com mais. Mais ou menos. Eu acho que é isso, pelo que eu lembro. Isso era ligação iônica, né? Quando a gente representava como é que se ligava um CAT com ânion. Didaticamente, a gente fazia essa observação. Aqui, logicamente, entre o alumínio e o hidróxido eu tenho uma ligação iônica, entre o cloreto e o alumínio também eu tenho uma ligação iônica, entre o hidrogênio e o cloro eu tenho uma ligação covalente, entre a molécula de água, né, o hidrogênio e o oxigênio também tem uma ligação covalente. Né? É e, porque o negativo, tipo assim, o negativo se junta com o positivo e o positivo se junta com o negativo, não é, professora? Isso é ligação iônica, né? Cloreto de sódio, sal, por exemplo, forma-se ligação iônica. Mas o que é que eu tenho que fazer nessa equação química? Quem sabe? Ninguém sabe. Cadê o Gabriel? Proporção. Da proporção. Que proporção é essa? É porque a proporção mudou de um para outra equação. Por exemplo, o ácido clorídrico era responsável por uma parte da produção do sal e da água na primeira equação, mas ele é responsável por outra equivalente grama na segunda. Teve uma mudança na quantidade de hidroxilas na base. Como nós falamos, a primeira equação química aqui, eu vim aqui e falei, eu tenho um cloro no reagente, eu tenho um cloro no produto. Eu tenho um sódio no reagente, eu tenho um sódio no produto. Eu tenho 2 hidrogênios no reagente, eu tenho quantos hidrogênios no produto? 2. Eu tenho então eu tinha 2 reagentes, 2 produtos. Um oxigênio no reagente, um oxigênio no produto. Ou seja, o que eu tenho no reagente, eu tenho que ter no produto, e a quantidade de matéria, né? E a proporção é 1 para 1, produzindo 1 para 1. Né? Estequiometricamente falando, a equivalência em massa é de 1 para 1 para 1 para 1. Agora, essa equação não, se olhar, eu tenho quantos cloros no reagente?
Quantos cloros eu tenho no produto? 3. Então, eu tenho que vir aqui e multiplicar por quanto? Por 3. Certo? Quantos alumínios eu tenho aqui no produto? 1. Quantos alumínios eu tenho no reagente? 1. Então, eu tenho que vir aqui e multiplicar por quanto? 1. Então, não preciso nem colocar 1. 1 normalmente eu não coloco. Vou deixar aqui só para poder mostrar que eu não vou colocar outro número aqui. Agora sim, nos reagentes, eu coloquei todos os coeficientes das substâncias que compõem os reagentes? Coloquei. Então, agora eu vou ter que acertar a estequiometria no final aqui. Ó, quantos hidrogênios eu tenho? 3. Aqui eu tenho 1. 3 vezes 1, 3. 3 hidrogênios. Na primeira, lá. Aqui, quantos hidrogênios eu tenho? Ó, 1. Esse 3 não está multiplicando, não tem um parêntese? Ele não está multiplicando o hidrogênio e o oxigênio? Ó, ele multiplica o hidrogênio e multiplica quem? O oxigênio. Então, é 3 vezes 1, 3. Total de quantos hidrogênios nós temos? 3 mais 3, 6 hidrogênios. Se eu tenho 6 hidrogênios no reagente, quantos hidrogênios eu tenho que ter no produto? 6. 6. Quantos hidrogênios eu tenho aqui? Apenas 2. Aqui eu não tenho hidrogênio, eu tenho 2. Então, eu tenho que colocar um número aqui, que multiplicado por 2 é igual a 6. Qual é esse número que multiplicado por 2 é igual a 6? 3. 3. 3 vezes 2, 6. Agora, vamos ver o oxigênio nosso, como é que tá. Vamos lá no reagente. Ó, aqui eu não tenho oxigênio. Aqui eu tenho, ó, 3 vezes 1, 3. Tenho 3 oxigênio no reagente. Aqui eu tenho oxigênio? Não. Aqui eu tenho um oxigênio. 3 vezes 1, 3. Está balanceado minha equação química que representa essa reação. Estequiometricamente, eu preciso de quê? De 1 mol de HCl, de 3 mols de HCl, para reagir com 1 de hidróxido de alumínio, para produzir 1 de cloreto de alumínio e produz 3 de água. Então, a equivalência não é 1 para 1, já é 3 para 1. E não produz 1 para 1, produz 1 para 3. Sim ou não? Isso aqui nós já tínhamos feito lá no primeiro ano, não tínhamos? Que era o balanceamento pelo método da tentativa. Confere, colegas? Certíssimo, lembrei agora. Lembrou? Então, essa unidade de expressar a concentração, né, nessa equivalência grama de soluto em relação ao volume da solução, depende muito da reação química. Então, acabou ela não sendo muito utilizada hoje mais, tá? E qual é a outra forma? E essa é importante, e essa nós vamos trabalhar com ela daqui a pouco, inclusive. Então, deixa eu só puxar isso aqui um pouquinho. Vou pôr aqui, mais embaixo. Depois eu vou levantar ele, só para eu poder aumentar isso aqui. Composição percentual. Isso é muito comum a gente utilizar, né? Nós vamos falando, 5%, 10%, 20%, né? Isso em todos os campos, né? A gente expressa resultados, expressa medidas, formas, né, em porcentagem. Eu ganhei 5% de juro, ganhei 10%, sei lá, né? São formas de expressar. Em soluções, em concentrações, eu posso expressar isso também em percentual, né? Composição percentual? Podemos. E nós chamamos isso de título. É a nomenclatura que foi dada, igual molaridade, normalidade, que não é mais utilizada, molaridade, mas eu também posso expressar isso na forma percentual, chamada de título. Como que isso pode ser? Vou pedir aí nosso amigo Gabriel. Gabriel, lê para nós aqui esse primeiro parágrafo, por favor. Composição percentual. Título. O método bastante usual de expressão da concentração baseia na composição percentual da solução.
Essa unidade de concentração relaciona a massa M ou volume V do soluto com a massa ou volume do solvente da solução, conduzindo as notações tais como 10% massa por massa, 10% massa por volume ou 10% volume por volume. Relação Olha, isso aqui é massa... importante. Pode continuar, que eu já volto aqui. Tudo bem. Relação massa-massa. Relação massa e massa, correspondente à base percentual mais usada na expressão da concentração de soluções aquosas, concentrados em ácidos inorgânicos, como o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico e o ácido nítrico. Perdão pelo Tá. eco, professor. Tá, ok, obrigada. Então, obrigada, amigo. Nós temos formas de expressar, né, essa relação percentual, né, que pode ser massa por massa, massa por volume, volume por volume. E ainda assim, né, isso pode ser de soluto com a massa ou o volume do solvente ou ainda da solução. Uma coisa é eu falar de solvente, outra coisa é eu falar de quê? Solução. Solvente é aquele que solubiliza alguém. Solução é o quê? É soluto, mas solvente. Tá? E isso, e logicamente, eu posso falar, se eu falar massa, estou relacionando o quê? A massa do soluto, por exemplo, com a massa do solvente, ou a massa do soluto, né, com o volume da solução, ou ainda o volume do soluto com o volume do solvente ou o volume da solução. Então, são diversas formas de expressar essa massa ou volume de um em relação ao outro. Vamos ver, entender isso de uma forma mais aplicável. Vamos lá, puxar aqui agora sim. A gente vai diminuir essa. Opa. Desculpem. Minutinha. Ixi, fiz bobeira aqui. Só um minutinho, pessoal. Eu puxei o meu Bird aqui. Só um minuto. Área de trabalho. Legal, mal. Vocês estão me ouvindo ou não? Sim, Só um minutinho que eu vou abrir a luz. Tá. Só perdi a luz aqui, mas não tem problema não. A professora fez e... Tá certo. Acontece. Só um minutinho. Isso é... Deixa eu ver aqui, dia 29. Não é essa? Vocês veem que aqui o importante é que aqui eu tenho todas as aulas, né? Então, acaba ajudando um pouco mais. É que eu acabei apagando a aula. A hora que eu puxei a lousa, acho que eu fiz um... Problema não, a gente Apagou volta. a aula de hoje? Eu acho que eu acabei dando um tilt. Isso é algo interessante, né? Aprender, né? Ela acabou... Deixa eu ver se eu consigo abrir ela no quadro. Mas ela acabou realmente apagando. Interessante, isso nunca tinha me acontecido, não. Mas eu voltei nela aqui. Já abri aqui, tem ela aqui agora. Voltei. Eu voltei na antiga. Acredito eu. Aqui, tá aqui. Voltamos aqui. Porque ela acabou abrindo outra tela. Mas tá aqui, chegamos nela novamente. É porque ele vai salvando. O OpenWord, né, que é essa lousa, ele vai salvando a cada arquivo que você vai fazendo. Certo? Isso aqui eu ainda estou aprendendo, viu, pessoal? Isso não é fácil, não. Bom, voltando aqui, então deixa eu fazer o negócio aqui de forma mais tranquila para eu não fazer isso com a canetinha. Vou colocar aqui. Era isso que eu queria aumentar e acabei puxando outra luz. Dá para ver aqui? Voltamos? Consegue visualizar? Dá para ver. Sim, professora. Sim, ok. Bom, então vamos lá. Minha canetinha não vai dar problema mais, não. Deixa eu puxar ela aqui.
Ó, vamos ver esse exemplo aqui para que a gente possa entender, tá? Eu vou pedir o nosso amigo Frederico, lê para nós aqui, exemplo, esse textinho aqui. Cem gramas de solução concentrada HCl a 36% de massa, massa por massa, né? Contém Isso, 36 gramas massa. de cloreto, certíssimo. Contém 36 gramas de cloreto de hidrogênio e 64 gramas de água. O ácido sulfúrico concentrado adquirido no comércio contém cerca de 68% em massa dissoluto, cloreto de... Não, perdão. Eu esqueci qual é o nome correto, mas então... H2SO4 líquido, né? Em meio aquoso é ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico, eu sempre esqueço. Ácido sulfúrico líquido, ou seja, 100 gramas do ácido comercial contém 98 gramas de ácido sulfúrico e 2 gramas de água. Tá. Então, se você pegar um frasco, só um minutinho, vamos discutir isso aqui, aí a gente vai ver isso aqui. Isso aqui é importantíssimo. Se eu pegar um frasco, né, de uma determinada substância, por exemplo, deixa eu só ver se eu coloquei aqui, eu acho que eu coloquei, se eu não apaguei ainda. Não dá para ver aqui, né? Não. Mas tudo bem. Se você pegar um frasco, né, se a gente estivesse no laboratório, ia mostrar o frasco para vocês. Mas já eu vou abrir aqui na internet. Aqui na internet também a gente tem tudo. Se minha internet estiver fluindo bem, eu já vou abrir, acho que tá. Ácido clorídrico. Ácido clorídrico, né? Ó, se você ver o grau de pureza dele. Qual que é o grau de pureza do ácido clorídrico? Vai estar escrito lá assim, ó, por volta de 36% massa. Deixa eu só ver se eu consigo pegar aqui na internet, só um minutinho. Eu não vou sumir a página aqui, não. Só internet. Vamos colocar um negocinho aqui. Vou colocar assim, ó. Frasco de... cadê o hidrogênio? HCl. Com pureza. Vai mostrar aqui para nós um negócio. Só um minutinho, pessoal, ver se eu acho aqui. Vamos ver se vai aparecer o frasco aqui para nós. Tem uns negocinhos que aparecem. Eu queria o frasco. Não pensei nisso antes. Vou voltar. A internet tem hora que não nos mostra aquilo que a gente quer, né? Frasco. Ácido clorídrico. Achamos aqui. Vamos ver se dá para a gente ver isso aqui. Vem aumentar, vamos aumentar, mas... Esse aqui que é o que a gente usa, inclusive. Não dá, né, para ver? Queria aqui aqui. Vamos ver se esse aqui a gente consegue visualizar ele. Ele está dizendo aqui, né? Ele não é porque no frasco, esse aqui é o que a gente mais usa no laboratório, só que não é o metílico, no ácido clorídrico, tá? Ó, ele vem normalmente aqui no frasco, ele tá traduzindo o frasco dele aqui, ó, para nós, tá? Aqui, ó, reagente, né? Analítico, PA 1 litro, tá? Mas o que a gente usa é esse aqui, ó. Ácido clorídrico comercial, olha lá, tá dando para ver aqui, ó. O que está escrito aqui, vocês conseguem ver? 30 a 33, o quê? %, né? Então, ó, aqui, ó, ácido clorídrico comercial de 30 a 33%. Então, eu posso pegar esse aqui, ó, PA, esse aqui, deixa eu ver se ele está escrito aqui. Esse, eu queria o PA, ácido clorídrico, 37%. Ó, ácido clorídrico, 37%. PA,
Certo? Então, é isso que está aqui no frasco. A gente não consegue visualizar. Se a gente estivesse lá no laboratório, ia pegar um frasco de ácido clorídrico e mostrar para vocês. Mas é o que está no rótulo da substância. Cada uma tem. Ó, esse aqui também é PA. Ó, ácido clorídrico PA. Ó, ácido clorídrico PA, ácido clorídrico, tá vendo? Ó, ácido clorídrico PA. O que é isso, professor? Ácido clorídrico PA. O que seria isso, né? Ele não traz. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. Esse aqui foi o que a gente colocou, ácido clorídrico. Não trouxe se é PA. Não trouxe essa informação. Já entrou em ácido, né? Bom, voltando lá na nossa lousa, voltando lá no nosso projeto. Consegue visualizar? O que é isso? Por que eu fui lá mostrar para vocês? Normalmente, quando eu tenho uma substância que a gente fala PA, né, de ácido, ou de base, ou de qualquer outra substância, significa grau de pureza, que ela está dentro do grau de pureza considerado próximo ao máximo. No caso, o ácido clorídrico, né, HCl, com grau de pureza PA, ele está por volta de 36% a 37% massa-massa. O que é isso, professor? Significa que se eu pegar, né, 100 gramas daquela solução, 36 gramas é de cloreto de hidrogênio. E 64 gramas é de quê? De água. Então, só tenho 36 de HCl. E isso aqui é o considerado mais próximo do grau de pureza, o pH, 36, 37, tá? Que é o que a gente utiliza em laboratório. Ah, se eu pegar o ácido sulfúrico concentrado, comercial, contém cerca de 98%. O que é isso, 98%? Significa que se eu pegar 100 gramas daquela solução que está no frasco, 98 gramas é de ácido sulfúrico. E 2 é de quê? De água. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso? Sim ou Tá sim? certo. Tá certo. Então, agora, olha aqui. O ácido clorídrico HCl, né? Eu quero saber, por exemplo, eu peguei 210 gramas, uma massa de 210 gramas de ácido clorídrico. Eu estou falando ácido, por que eu estou falando ácido, pessoal? Eu estou falando, ó, ácido clorídrico. Por que eu estou falando ácido clorídrico? Gente, hoje é terça-feira. Terça-feira é um bom dia. Não pode estar com sono, não pode estar com preguiça, porque vocês não estão nem no meio da semana ainda. Por que eu estou falando ácido clorídrico? Porque ele está em meio aquoso. Porque ele está em meio aquoso. Senão eu não ia poder falar ácido clorídrico. Ó, você viu que o exemplozinho aqui falou o quê? Cloreto de hidrogênio. Mas eu tenho água, então eu posso falar ácido clorídrico. Mas também posso falar cloreto de hidrogênio, porque cloreto de hidrogênio eu nunca erro. Né? Bom, então como é que eu faço? Eu peguei lá de um frasco, tem um frascozinho, né? Um recipientezinho lá. Vou fazer o recipientezinho aqui, ó. Tá mais claro, né? Um recipiente lá. E eu peguei desse recipiente essa massa aqui, ó, 210 gramas. Certo? Concentrado em tiro. E o percentual dele, o grau de pureza dele é quanto? 37 massa-massa. Ou seja, a cada 100 gramas, eu pego quanto de ácido clorídrico? 37 gramas. Se eu pegar 210 gramas do frasco, dessa solução do frasco, 210 gramas, qual é a minha massa de ácido clorídrico que eu pego? X. Quanto que vai dar? 100 vezes X dividido por 37 vezes 210. 37 vezes 210 dá quanto? Dividido por 100. Qual que é o valor da minha massa aqui? Fala para mim. Quem fez a continha aí? Quanto dá? 210 vezes 37 dividido por 100. Tá certo? É isso? Ó,
Gente, hoje vocês estão mortos. O que está acontecendo com vocês? Ó, 210 gramas Dá vezes 77,7. 37 gramas dividido por 100 gramas. Dá quanto, Frederico? 77,7. Gramas. Então, na verdade, se eu vim aqui coletar 210 gramas de ácido clorídrico do frasco, o que eu tenho de ácido clorídrico mesmo é quanto? De HCl, de fato. 77. Só 77,7. O restante é o quê? 210 menos 77,7 dá quanto? 210 menos 77,7. Ó, 210, faz aí para nós, Frederico. 210 menos 77,7. Isso aqui tudo é gramas, a unidade aqui é gramas. 132,3 gramas. 132,3 gramas. De quê? Isso aqui é o quê? H2O. Isso aqui é o quê? HCl. Então, num frasco, né, eu tenho muito pouco de HCl mesmo. 77,7 gramas em 210 gramas de massa total. Então, o maior percentual é o quê? É a água. Um pequeno percentual que é de HCl. E esse ainda é o ácido clorídrico considerado PA, mais próximo do 100%. No laboratório, a maioria das vezes que a gente trabalha, que é o da Merck, é esse aqui, ó, 37% massa-massa. Entenderam o cálculo? Tá claro esse cálculo? Sim ou sim? Claro. Tá certíssimo. Tá? Certíssimo. Gente, cadê o pessoal? Hoje vocês estão com quantos alunos em sala? Mais ou menos, ó, o Frederico fez lá, ó, eu tinha colocado aqui o resultado. Mais ou menos isso, né? Mesma coisa, né? Ó, em termos diluído e concentrado, são apenas termos relativos. Uma solução diluída contém somente uma fração do soluto, contido numa solução concentrada. Certo? Então, eu posso expressar isso, por exemplo, uma solução de 3% massa-massa de ácido nítrico é diluída em comparação com a solução de ácido nítrico 30% em massa. Confere? Tá claro isso? Muitas vezes no laboratório a gente fala assim, prepare uma solução de limpeza de ácido nítrico 10%. Como é que é isso, 10%? Se eu chego 10% da massa do técnico ácido no em relação à laboratório, solução. isso, mas se eu chego Seria no técnico no laboratório, 10%, quer que você prepare uma solução de HNO3, 10% de HNO3, massa-massa. O que ele tem que fazer? Qual que é o procedimento que ele tem que fazer? Qual que é o primeiro procedimento que ele tem que fazer? calcular qual seria a proporção de água para HNO3. Isso. Mas a primeira coisa que ele tinha que fazer, deixa eu pegar aqui, vou de novo lá na internet. Se a internet vai fluir bem aqui. Vamos lá. A gente não tem um laboratório, então a gente vai para a internet, né? HNO3, por assim. Grau de pureza. Grau de pureza. Vamos ver se ele está aqui. Ó, o grau de pureza teor mínimo é de quanto do ar? Eu queria um frasco, né? Seria um frasco, mas ele não trouxe aqui, mas ele já trouxe aqui, ó. Deixa eu ver se eu tenho aqui um frasco. Rótulo. Ácido nítrico. Tentando. Ó, tá vendo que ele traz aqui, ó, forma molecular HNO3, H2O, né? Ácido inorgânico. Esse é o frasco que tá do ácido nítrico. Vamos ver que ele trouxe aqui o grau de pureza dele.
Aqui. Ó, todas essas informações tem aqui no frasco, né? Do líquido, né? Ó, tá vendo que aqui eu tenho a densidade 1,49, certo? Ponto de fusão, ponto de ebulição, miscibilidade. Isso é importantíssimo, né? Produto, deixa eu ver, cadê onde está isso? Tem tudo isso, mas não tem o grau de pureza? Cetésio aqui, tem, esse aqui não é um... Grau de pureza, olha lá. O que é isso aqui? Grau de pureza. Vai variar de quanto? De 52% a quanto? 98%. Então, ó, a primeira coisa aqui, né, quando alguém vai... Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. NO3. Vou fazer isso para nós. Um frasco de laboratório. Um frasco. Queria o frasco. Olha aí o frasco, né? Quando eu vou pegar um frasco, isso aqui não dá para ver, mas ele traz algumas informações. Aqui já é uma solução preparada, não vai ser legal. Próxima vez eu vou deixar os frascos aqui, né? Eu estava acostumada a pegar no laboratório. Isso aqui não. Aí tem bobeira aqui. Voltei aqui. Bom, em torno de quanto? Eu tenho uma oscilação, né? Mas então, quando eu vou preparar, o técnico vai lá, eu falo para ele, eu quero uma solução de 10% de ácido nítrico. O que ele tem que fazer? Hein, pessoal? O que o técnico tem que fazer? Qual seria o procedimento? Faz de conta que isso aqui é um frasco. Já que eu não achei. Pessoal, bom dia, tudo bem com os senhores? Faz de conta que isso aqui é um frasco. O que o técnico tem que vir aqui no frasco e olhar? Seria isso, o grau de pureza? Qual é o grau de pureza dessa substância no frasco, a qual eu vou coletar a amostra? Da mesma forma que nós fizemos aqui. Eu tenho aqui, eu quero, ó, calcule a massa de HCl contida numa amostra de 210 gramas de HCl. Eu peguei, em 100 gramas eu tenho 37. O que é isso? 100 gramas eu tenho 37 gramas de HCl. O que é isso? É o meu grau de pureza. Então, aqui, se eu pego o meu grau de pureza é 98%, significa o quê? Em 100 gramas da minha solução, ó, em 100 gramas da minha solução de HNO3, eu tenho o quê? 98 gramas de quê? De HNO3. Eu tenho que buscar, então, esta minha informação. Ela é primordial para eu fazer o cálculo. Tá claro isso? Tá Sim certo. ou não? Tá certo? Ok. Entenderam o raciocínio? Ok, então vamos lá, vamos continuar Sim. aqui. Eu ainda quero fazer isso aqui. Olha, eu tô demorando muito. Vou deixar um exercício para vocês pensarem. E nós vamos ter que marcar. Vocês já mexeram nos exercícios lá que eu deixei para vocês fazerem?
Eu Bom. pessoalmente já dei uma olhada, eu não mexi para pegar para fazer mesmo, mas eu já dei uma olhada, dei uma lida neles. Tá. E o que vocês acharam lá dos exercícios? Difíceis? Só tem que pensar bastante. Eu tenho que pensar bastante. Então, vamos começar a pensar aqui. Vamos montar esse raciocínio aqui. Ó. Parte experimental. A gente vai fazer, na verdade, começa com o hidróxido de sódio, tá? Na1H, e depois a gente vai para o HCl. O HCl não vai dar tempo de fazer hoje, com um raciocínio mais rápido. Mais demorado. Lembrando também, os senhores, que semana que vem eu já vou estar postando para vocês as aulas experimentais em relação a esses preparos aqui. Cálculo a cálculo, passo a passo. Lá na plataforma Moodle também. Então, quem não entender aqui, ainda vai ter a opção, vai ter um vídeo lá, eu fazendo lá no laboratório, passo a passo, tá? Aqui é o seguinte, né? Realizar cálculos envolvendo quantidade de soluto e de solvente necessários para o preparo de uma solução de ácidos e bases fortes. Utilizar a vidraria apropriada para o preparo das soluções padrões. Isso que eu vou fazer no laboratório para vocês e mostrar passo a passo. Mas vamos entender esse cálculo aqui inicialmente. Esse cálculo diz o seguinte: preparação de 250 ml de uma solução de NaOH a 0,1 mol por litro. Então, eu quero que você prepare no laboratório um volume. Deixa eu resolver isso aqui, tá meio complicado, né? Ó, tem um recipiente aqui. Na verdade, é um balão, né? Tinha que ser. Vou pegar um balãozinho aqui. Eu vou só montar o raciocínio, tá? Para vocês fazerem, executarem. Eu quero que você prepare aí, então, qual é o volume? 250 ml. Certo? De quem? De NaOH. Qual é a concentração? 0,1 mol por litro. Quais são as informações que nós temos, professora? Grau, ó, eu já vou deixar as informações aqui. Deixa eu pegar aqui, que eu peguei o frasco aqui no meu livro. Vocês vão considerar a densidade. Não precisa de densidade, não. Esse aqui não. 1 mol de NaOH é igual a 40 gramas. Considerar não, isso é fato. Tá? Quero que você prepare 250 ml. E você vai considerar o grau de pureza 100%. Por enquanto, 100%. Ficar mais fácil aqui. Então, pureza 100%. Mol de NaOH, 40 gramas. Como é que você achou isso, professor? Peguei lá na tabela periódica. Sódio, 23U. Oxigênio, 16U. Hidrogênio, 1U. 23 vezes 1, 23. 16 vezes 1, 16. 1 vezes 1, 1. 23 mais 16 mais 1, dá quanto? Eu vou errar agora não. 3 com 6, 9 com 1, 10. Vai 1. 1 com 2, 3 com 1, 4. 40 gramas. Então, 1 mol tem o quê? 40 gramas. Foi essa a informação que eu dei aqui. Grau de pureza, 100%. Eu quero que vocês façam o cálculo. Qual é a massa de hidróxido de sódio que você vai coletar do frasco para preparar 250 ml de uma solução de hidróxido de sódio na concentração de 0,1 mol por litro? Entenderam o raciocínio ou não? Sim. Sim? Vocês podem fazer por regra de 3, ou vocês podem fazer utilizando esta equação aqui. Ó, essa equação aqui. Deixa eu só puxar aqui.
Concentração é o quê? É o número de mols do soluto pelo volume da solução. A concentração é 0,1. Número de mols é a massa. Qual é a massa que eu vou pegar? O mol é quanto? 40. Qual é o volume que eu quero? 250 ml. Só que eu tenho que trabalhar com volume em quê? Em litros. Eu vou achar um número, eu vou achar exatamente o quê? A massa que eu preciso, não o número de mols, a massa que eu preciso pegar. Entenderam o raciocínio ou não? Acredito Posso fazer que aqui? sim. Deixa eu fazer esse. Acredito assim, eu acabei de fazer os cálculos, eu acredito que para aquela ali você vai precisar de 1 quanto? grama. Exatamente, 1 grama. Exatamente 1 grama. Então, ó, né? Como é que foi lá? Fala para mim, ó. 1 mol. A primeira coisa que eu fiz, aqui ó, a primeira coisa que eu fiz foi multiplicar a concentração pela quantidade de mililitros que a gente quer, para conseguir a quantidade de mols que a gente vai precisar da substância. Certo. E aí depois disso, eu peguei essa quantidade de mol e multipliquei pela quantidade de mols por gramas por mol, né? Para conseguir a quantidade de gramas. Foi basicamente isso. Exatamente. O raciocínio, né, é uma regra de 3. Então, ó, deixa eu só reduzir aqui, né? Eu vou usar a fórmula e depois, para poder ficar mais fácil, quem não conseguiu, né? Como é que a gente falou lá? Concentração em o quê? Mol por litro. Não é assim? É o quê? É o número de mols do soluto pelo volume da solução. Então, como que fica isso, professor? Assim, ó. Puxando para cá. Né? A nossa concentração, ó. Qual que é o valor da concentração que eu quero é quanto? 0,1 mol por litro. Então, já vou substituir aqui já, para ficar mais fácil. Então, no valor da concentração em mol por litro, eu quero 0,1 mol por litro. Então, eu vou usar o quê? 0,1. Certo? Número de mols. Como é que eu calculo o número de mols? O número de mols nada mais é do que a massa sobre o... Eu estou usando fórmula. Também não gosto muito, não. Qual é a massa? É o que eu estou procurando. Qual é o mol? 40 gramas. E qual é o volume que eu quero? O volume que eu quero é quanto? 250 ml. Mas aqui a gente trabalha com o quê? Que eu não estou falando em mol por litro. O volume tem que ser dado em quê? Em litros, a unidade. Eu tenho que transformar, então, 250 ml em quê? Em litros. 250 ml são quantas partes do litro? 0,25 litro. É isso? É 1/4 do litro? Confere? Sim. Bom dia, bom dia, bom. Sim. Como é que dá aqui? 40 vezes 25, né? Multiplicado por... isso aqui multiplica isso 40 vezes 0,25 e depois multiplica por 0,1. Quanto que dá essa massa aí? Frederico, faz essa continha para mim. Você que é bom de continha. Quanto dá? Daria 10 e aí vezes 0,1 daria 1 no caso. Aí a massa seria igual a 1 grama, certo? Exatamente. 1 grama. Exato. Certo? Então, significa o quê? Para eu preparar 250 ml de NaOH na concentração 0,1 mol por litro, considerando o grau de pureza 100%, eu vou ter que pegar qual massa lá no frasco? 1 grama. Certo? Tá claro isso? Sim, professora. Sim, senhora. Sim, né? Tá, na próxima semana eu começo aqui. Eu vou fazer por regra de 3 também, e aí eu vou explicar do HCl também. Por quê? Do HCl eu tenho que levar em consideração a densidade. Mas quem quiser fazer, quem estiver disponível fazer, só pegar aqui, deixa eu ver se eu... eu não coloquei. Mas deixa eu falar. Deixa eu escrever aqui. Seria uma lousa aqui.
Eu quero que vocês preparam uma solução de HCl, certo? Na concentração, vocês treinarem 0,1 mol por litro. Eu quero que vocês preparem um volume de 250 ml. Tudo bem? Dados, né? 1 mol de HCl tem 36,5 gramas, aproximadamente. Pureza do frasco que vocês estão pegando o HCl, que nós olhamos, a pureza dele é 37% massa-massa. Densidade do HCl, lembra o que é densidade? Não é massa sobre volume? A densidade do HCl é 1,19 gramas por ml. Certo? Certo, pessoal? Entenderam? Repetindo, Sim, eu quero senhora. que vocês preparem uma solução de HCl na concentração de 0,1 mol por litro. Qual é o volume que eu quero que vocês preparem? 250 ml. Dados: 1 mol de HCl tem 36,5 gramas. O grau de pureza que está no rótulo do frasco é 37%, massa-massa. E a densidade do HCl é 1,19 gramas por ml. Ah, professora, por que apareceu agora a relação densidade? Porque anteriormente, o hidróxido de sódio, eu peguei a massa, é sólido. Agora, o HCl, ele não é sólido mais, ele é líquido. E qual é a grandeza que expressa a relação entre massa e volume? Densidade. Então, eu vou achar o valor em massa, eu tenho o valor da densidade, eu vou achar qual é o volume que refere a essa massa. Por isso, eu dei o valor da densidade. Tudo bem? Bom dia, Sim, bom senhora. dia. Vocês estão... Ok, professora. Sim, senhora. Ok? Entenderam o raciocínio? Parece que eu estou falando só com poucos alunos aí. Hoje nós estamos meio cansados, hein? O que está acontecendo com os senhores? Vou baixar aqui a lista de presença. Baixando a lista de presença, vou aqui parar gravação. Parei